Bom, começando então. Meio ambiente e gestão da sustentabilidade. Essas expressões, sustentabilidade, elas têm, assim, uma aplicação muito ampla, né? Então, com relação a esse primeiro tema, o que a gente vai abordar de início? Nós vamos ver na forma do meio ambiente e o que é um desenvolvimento sustentável, quer dizer, quais são os princípios e conceitos fundamentais. A evolução histórica da questão ambiental, a criação do meio cultural e o processo de industrialização, surgimento da consciência ambiental, surgimento dos programas, conferências e tratados em relação ao meio ambiente, conceito de reservas de biosfera, Agenda 21, Agenda 21 local, o histórico da construção do conceito de desenvolvimento sustentável, a visão da sociedade empresarial e os conceitos importantes de meio ambiente. Para a gente começar a falar sobre isso, nós vamos falar da evolução histórica da questão ambiental. Lá no início do tempo, no início da civilização, né, os homens moravam em cavernas, depois começaram a praticar caça e pesca, usavam o resto de animais, não havia uma preocupação com seus descartes. Primeiro porque quase tudo que eles descartavam tinha característica natural, ou seja, era resíduos de animais, pedaços de coisas que eles encontravam na natureza. Não tinha ainda os artífices, eram pedras, eram madeiras, eram restos, né, os seus lixos eram praticamente orgânicos. A quantidade de pessoas no ambiente era muito pequena. Então não havia a preocupação com o descarte. Provavelmente essas pessoas evitavam, por exemplo, os descartes perto das moradias, por questão de mau cheiro, por uma questão até não é nem de higiene, mas de incômodo. Apesar de que isso não é exatamente garantido. Em cavernas, por exemplo, você tinha cantos da caverna que até os mortos eram colocados lá. Usavam-se enterrar as pessoas. À medida que a civilização foi tomando uma questão mais complexa, foi se criando uma civilização mais atuante, começou a surgir outras circunstâncias, começaram a surgir ferramentas artificiais, começaram a surgir cerâmicas, começaram a surgir materiais de metais, começou a surgir as roupas, né? Os hábitos com as construções também começaram a mudar, a criação de animais, e não mais caçar os animais, mas a criação, o plantio, né? E tudo isso começou a criar, então, uma geração maior, uma produção de lixo e descartes muito maior. Foi aumentando. Mas ainda não havia exatamente constituído um problema ambiental. Isso ocorria dentro de uma certa normalidade, né? Descartava e a natureza fazia uso. Inclusive de mortos, né? Se deixasse uma pessoa no campo lá, com o tempo ela decompunha. Não ia ser uma coisa que ia incomodar, porque as distâncias entre os pontos de localização humana, né, eram bastante grandes. As sociedades da Idade Média eram displicentes com o descarte de seus lixos. Elas simplesmente iam jogando para quase todo lugar. Isso aí, é claro, gente, nós temos culturas que eram um pouco diferentes. Se a gente for olhar no mesmo período, nós vamos encontrar culturas anteriores a Cristo que tinham, por exemplo, um cuidado melhor. Roma é um grande exemplo disso. Em determinado momento aqui, nós vamos falar disso. Roma, mesmo antes de Cristo, já tinha um sistema de esgoto, água encanada, sistema de água aquecida, tudo isso de forma ampla. E aqui para poder permitir a... voltar aqui. Bom, vocês estão vendo normal aí, né? Voltamos à apresentação, né? Continuando. Durante a época das guerras, durante a época da civilização crescente, houveram muitas guerras, por questões variadas, por questões de donos de terra, por questões de propriedade, de ambição, de crescimento, até religiosas. Isso foi gerando uma quantidade muito grande, misturando ao lixo os cadáveres, isso gerou uma grande quantidade de risco de doenças, né? E veio a gerar, então, um grande impacto. Nós vamos ver mais para frente como é que isso chegou a impactar significativamente. Ainda assim, o mundo não era, digamos assim, um fator preocupante a questão do lixo. Só quando era local, ou seja, a preocupação era local. Para vocês terem uma ideia, antes de Cristo, Roma já tinha sistemas de
água encanada, sistema de água aquecida, sistema sanitário compartilhado, sistema de esgoto. Inclusive, houve uma declaração de um nobre inglês, eu até vi, mas não anotei o nome, depois eu vou descobrir, que ele faz uma crítica no parlamento inglês dizendo que a Roma anterior, ela tinha muito mais higiene e cuidado do que a Londres daquela época. Eu estou falando da medieval, mas estou falando de antes de Cristo e depois de Cristo. Existe muita especulação do porquê que isso aconteceu. Né? Por que Roma tinha toda essa questão ambiental, cuidada, esgoto? Para vocês terem uma ideia, isso não era simplesmente uma fossa que se descarregava, as pessoas faziam necessidades em comum, ninguém se preocupava com o pudor disso, não. Mas por que não era uma coisa parada? Porque eles faziam deslocar parte da água, essa água passava por aí, esse lodo, por assim dizer, caía numa caixa, misturava-se com terra, eles misturavam com terra e vermes e animais e tudo mais para transformar aquilo ali em fertilizante. Então, Roma tinha esse cuidado. Eu vou passar esse vídeo para vocês, quero que vocês acompanhem com cuidado, prestem atenção nele, por favor. Esse é o crescimento da população humana ao longo dos anos. Nós estamos falando aí, ó, chegando perto de 30 mil antes de Cristo. 20 mil. Aí começa a crescer a população. 10 mil. Aí começaram a ter as fazendas, então, plantações. Isso permitiu o crescimento, porque começou a alimentar mais o povo. Ou seja, no ano 1, nós chegamos em 170 milhões de pessoas no mundo. Você viu que o boom foi a questão do plantio. Depois, nós vemos a dinastia Han, veio o Império Romano, que por assim propagou depois de Cristo, já existia antes, mas propagou bastante depois, foi no Império Bizantino. Aí veio a rota da seda, na China. Mas vocês vão ver que a taxa de crescimento ela é mais ou menos estável. É um crescimento mantido. E a população do mundo foi crescendo. Chegamos a 180 milhões no ano 300. Aí apareceram a época de ouro da Índia. Aí deu uma pequena decaída. Essa decaída é em função de guerras, em função de combates que surgiram. Veio então o pico da civilização maia. Mas a taxa de população mundial quase que se manteve constante desde o ano 1. 178 milhões para 170. Aí veio o nascimento do Islã. Com o nascimento do Islã, ocorreram muitos casamentos de várias esposas, muitas crianças. Foi uma proposta de Maomé, o crescimento da religião. Então houve uma certa expansão naquela região. Depois veio o smallpox no Japão, que na verdade é a varíola, né? Mas não houve exatamente uma queda muito grande da população. Surgiu em seguida a invenção da pólvora. Ainda não houve exatamente uma diminuição, você vê que a população continuou crescendo, numa taxa razoavelmente constante. No ano 1000 depois de Cristo, estávamos a 262 milhões de pessoas. Aí veio as grandes navegações. Aí começaram a ocorrer bastante crescimento, porque houve espalhamento, muitas famílias mudavam, começaram a se projetar, aí houve um crescimento mais significativo, mais comércio, mais interesse. Surgiu então o Império Mongol. O Império Mongol deu uma diminuída no ritmo, porque houve muita guerra nessa época. Os mongóis eram muito belicosos. Houve um controle, ficou mais ou menos estável, deu uma decaída. Aí houve um declínio na população mundial, que foi da peste bubônica. Então, vocês veem que a peste bubônica causou muita morte. Tinha chegado a 380 e chegou a 340, depois começou a subir de novo. Vemos, então, agora
as chegadas dos europeus nas Américas, começou a crescer, depois as grandes viagens do transatlântico também foi estimulante para o crescimento da população, mais comércio, mais viagens, famílias, né, podendo desenvolver fora, novo mundo, por assim dizer. No ano de 1700, chegamos a 600, mais de 600 milhões de pessoas. De repente, disparou. Porque surgiu nessa época aí a inovação industrial. Os bens de consumo começaram a gerar mais recursos, o trabalho ficou mais facilitado, as pessoas passaram a ter mais máquinas. Chegamos a 1,5 bilhões em 1906. As grandes guerras que tiveram não afetaram praticamente em nada o crescimento populacional. E, de repente, olha, em meados do ano 2000, como é que chegamos nisso? Principalmente em função de medicina, melhoria de qualidade de uma série de coisas. Melhoria de qualidade de vida, saúde, cuidados. Então nós temos uma estimativa, né? Essa estimativa diz o seguinte: se o crescimento continuar, se a população continuar crescendo dessa forma, há uma chance de, se a quantidade, em 1950 eram 5 crianças por mulher. Se a taxa que chegar em 2015, ela atingir uma faixa de 2 crianças por mulher, nós vamos crescer. Se for menos, for em torno de 1 criança e meia, né, que ninguém vai ter metade de um filho, vocês entenderam. Se for 2,5, nós vamos chegar a um número muito alto. Se for 1,5, nós vamos decair. Se mantiver 2, então vai depender da taxa daqui para frente. Então reparem bem que, literalmente, nós explodimos demograficamente no finalzinho do século XX. Foi quando deu a grande explosão, né, em relação a toda a existência que nós tivemos de população humana desde 50 mil anos antes de Cristo. Então, quer dizer, hoje nós estamos vivendo uma situação muito mais preocupante com relação a tudo: poluição, saúde, proteção do meio ambiente. Não dá para comparar esses anos todos em relação ao que nós estamos vivendo agora. A nossa capacidade de consumo e geração de lixo, consumo de bens, energia, geração de lixo, está realmente extrapolada. Isso é uma coisa a qual hoje todo profissional tem que se preocupar de forma... Todo mundo tem, né? Mas um profissional mais do que todo mundo. Este gráfico aqui mostra, para vocês terem uma ideia, que nós viemos com um crescimento mais ou menos constante até chegar em 10.000 a.C., quando começou o primeiro processo, né, de juntar sociedades. Aí chegamos a 170 milhões aí no ano 1. E foi quase que se manteve constante até mais ou menos o ano 800. Depois de Cristo. Depois do ano 800, começou a expandir, até praticamente dobrarmos. No ano 1300, a gente tinha o dobro. Por quê? Literalmente começamos já a trabalhar com coisas como plantação, formação de cidades mais comuns, cuidados, né? Aí deu uma decaída em função da peste negra, da peste bubônica. Novamente voltamos a subir, principalmente quando chegou ali para início de 1000. A primeira revolução industrial, ela é perto de 1800, mas não é a grande revolução. Começou o maquinário, fusão e todo material. Depois da grande revolução em 1900, houve um boom, porque as pessoas começaram a fabricar muito mais coisas, mais alimento, materiais de transporte, ou seja, comida ser condicionada, com isso, mais maquinário, quer dizer, mais transporte, mais facilidade, produzir outras substâncias. Isso facilitou a extensão da vida, principalmente propagando a longevidade. Nós chegamos, no que diz respeito a 2020, com a quantidade, né, de população, nós temos de quase 8 bilhões de pessoas. Então esse gráfico mostra significativamente como é que ficou a questão humana ao longo da projeção. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, é a taxa de variação, e não é o valor final. É o quanto variou de um século para outro. Então, de 1500 para 1600, crescemos em 118 milhões. De 1600 para 1700, crescemos em 47 milhões. De 1700 para 1800, em 397. De 1800 para 1900, em 563. De 1900 para 2000, em 4 milhões e meio. E a suposição é que de 2000 para 2100 cresçamos 4 milhões e 800. Ou seja, chegando lá perto dos 11 bilhões, né? É 4 bilhões e 800. Cada um desses valores aí está em milhões. Os séculos de 11 a 13, que eu estou te falando lá, falei com vocês, que é do século 1000 a 1200, alguma coisa, houve essa expansão comercial. Começou a levar
mais comércio, os centros comerciais e os centros urbanos começaram a se expandir, né, novas instalações, isso gerou um crescimento populacional e comercial, e a produção, para variar, sempre de descartes de lixo. Homens do século de 11 a 13 cultivaram a terra, criaram animais, vendiam, compravam diversas mercadorias, não mais caçavam, transformavam matérias-primas, contraíam e concediam empréstimos, aumentavam ou diminuíam sua riqueza pessoal. O comércio deixou de ser escambo há muito tempo, passou a ter mercado internacional, passou a usar valores reais como ouro, prata. Era um crescimento puramente dirigido à oportunidade e ambição, era desenfreado. Não tinha a finalidade de melhoria nas condições de vida, mas causava isso, uma questão de status. Nesse caso, algumas indústrias começaram a ter mais proliferação. A indústria madeireira, a indústria da questão têxtil, a indústria ainda não era têxtil como a gente conhece, mas já começou a existir a produção de material especificamente, principalmente o metal, né? E nesse caso nós estamos falando não do metal como a gente chama hoje, do aço mais específico, mas do ferro, da questão do cobre, do bronze, né? E nessa época de 1200 aí nós já tínhamos já o aço, não, repito, não para questão veiculares como nós temos hoje, para utensílios domésticos, mas já tínhamos, por exemplo, utensílios que usavam a base de materiais que facilitavam e muito, né? Em época de 1000 a 1200, nós tínhamos aí os nobres com as suas armaduras, suas espadas e tudo mais. O mercado estava bem desenvolvido. A Revolução Industrial começou, na verdade, no século XVIII, ou seja, final de 1700, e através do Taylorismo, que era a produção em série das coisas, utilizando de forma grande. Com isso, o mercado abriu, muita gente pôde trabalhar representava sustentar a sua família. Com isso, mas não tinha gente que morria? Tinha, é verdade, mas acontece que com isso famílias mais ricas tinham mais filhos, tinham mais segurança, tinham mais alimento, o alimento representava alimentar melhor, e com isso ter mais proliferação. Então houve esse crescimento significativo. Os centros começaram a desenvolver, começaram a ter variedades de atividades que permitiam que a sociedade proliferasse. Essa revolução foi o primeiro período de grande desenvolvimento tecnológico. Teve início na Inglaterra, né, a partir da segunda metade do século XVIII, e que se espalhou pelo mundo causando grandes transformações. O nascimento da indústria impactou de forma significativa, fazendo aquele boom que vocês viram no gráfico lá. Nessa revolução foi iniciada de maneira pioneira a Inglaterra, mas depois ela começou a atingir outros lugares, e começou com isso a promover. Surgiu então a primeira máquina a vapor em 1698, no final do século XVII, que foi construída por Thomas Newcomen, e foi lá aperfeiçoada por James Watt em 1765, no final do século XVIII. Esse avanço tecnológico, característico da Revolução Industrial, que trouxe um monte de coisa, de maquinário, desenvolvimento, coisas que você levava, por exemplo, dias para produzir, eram produzidas agora em questão de horas. O maquinário têxtil, ou seja, a produção de roupas, de materiais, de casa, isso tudo permitiu uma quantidade maior, né, de recursos, permitiu a comercialização. Então começou a surgir coisas como Spine Jenny, Spine Frame, Whaler Frame, Spine Mill, são coisas que eram trabalhadas assim, a partir de equipamentos que geravam mais e mais fios, né, teciam os fios, o que era feito manualmente passou a ser feito por máquina. Então as pessoas puderam dedicar a outras atividades, passaram a ter uma maior produtividade. Isso é um exemplo de uma máquina de têxtil, por exemplo, de indústria têxtil, quando o material era separado. Uma delas foi a própria seda, que começou a ser feita de forma maquinária, não mais manual como era feita na China antiga, né, na rota da China, lá, na rota da seda. E surgiram também, eu queria colocar aqui, os curtumes, que tratavam os couros. E os curtumes geraram os primeiros problemas de questões ambientais. Mais tarde, no século XIX, o desenvolvimento tecnológico foi utilizado na criação da locomotiva e das estradas de ferro. A partir da década de 1830, foram construídos por toda a Inglaterra. Essa construção começou a permitir que as pessoas se deslocassem com mais eficiência, levassem seu produto com mais eficiência, diminuiu praticamente a influência das distâncias. As viagens ficaram mais curtas, e com isso a locomoção de mercadorias passou a ter um grande impacto. E, de novo, houve um estímulo ao crescimento. Se a gente pensar bem na Revolução Industrial, a primeira seria a questão do vapor, em 1700. Depois, em 1800, veio a questão da eletricidade, que tornou as máquinas mais eficientes ainda. Em 1900, nós alcançamos aí a computação, né? Então, há aquela pergunta, hoje,
Nós estamos na Revolução Industrial, o que seria a era da inteligência. Mas essa é uma questão. Será que estamos mesmo? Se não alcançarmos essa época da inteligência, mas principalmente da maturidade, talvez a gente não tenha tanto tempo mais para ter um planeta em equilíbrio. Porque hoje nós estamos num processo de degradação do nosso planeta de forma ampla. Gente, para cada capítulo que eu passo aqui, eu coloco a bibliografia no final, para que depois quem queira procurar e fazer uma leitura, ok? Bom, no item 1.3, o surgimento da consciência ambiental, surgimento dos programas, conferências e tratados em relação ao meio ambiente. O homem sempre interagiu com o meio ambiente, de forma completa. Entretanto, depois da Revolução, isso passou a ter um pouco mais de seriedade. Na visão inicial, na grande parte da sociedade, não era necessário considerar as consequências. Mas essas atividades tinham um grande impacto. Esses impactos causados pela Revolução, principalmente na primeira e na segunda parte, foram os mais variados. Abertura de buracos na camada de ozônio, a extinção de biomas, eu estou falando mais recente, né, já no século XX. Derretimento de geleiras, a poluição de recursos hídricos, né, a destruição do solo, mudanças climáticas. Após a Revolução Industrial, o crescimento de geração de resíduos se tornou exponencial, quantidade muito mais alta do que aquela que a gente sequer imaginava no início. Essa concepção de que a natureza conseguia controlar a poluição e que ela ia absorver foi desmistificada. Nós percebemos que não é bem assim. O aumento indiscriminado e predatório do uso de recursos naturais, ou seja, só extrair os bens da terra sem fazer uma substituição, sem fazer um cuidado. Tanto que disciplinas como recuperação de áreas degradadas por parte da mineração ocorreram depois da metade do século XX. Antes disso, simplesmente se extraía e largava para lá. Não precisa de longe, eu não mostrei aqui, depois eu vou passar para vocês, por curiosidade, alguns cenários do mundo que são, digamos assim, são monumentos à degradação. Tem uma mina de diamante lá na Rússia, em Minsk, se eu não me engano, não pode passar avião em cima, porque ela é tão profunda que as termais sobre ela são tão fracas que o avião pode cair quando passar ali. Então, a era industrial trouxe muitas vantagens, mas a atitude sem compromisso trouxe muito problema também. Quase 3 séculos se passaram desde a Revolução Industrial. Pensa bem, hein? Quase 3 séculos. Ou seja, de 1700 alguma coisa para 2000 e pouquinho, são dos mais de 250 anos. Porém, a questão ambiental começou a ser levantada somente no final da década de 60 e no início de 70. Antes disso, alguma outra coisa aconteceu, e tem registro, tá? Demonstrava a influência da questão da poluição. Mas não tinha exatamente uma conversa, uma preocupação sobre isso. E aqui nós temos uma tabela. Em 1930, um autor chamado Hogan, ele descreveu o seguinte: alguns eventos de poluição atmosférica ocorreram no Vale do Meuse, né, lá na Bélgica, em 1930, provocando a morte de 60 pessoas. Esse, eu vou explicar para vocês o que é. Existia lá algumas siderúrgicas, algumas metalúrgicas, que trabalhavam com gasogênio, ou seja, o gás produzido através do carvão, e numa espécie de vale. E em função de inversões térmicas e geração descontrolada desse material, um dos gases gerado do gasogênio é o monóxido de carbono. Eu não sei se você sabe. O monóxido de carbono, quando combinado com o sangue, forma a carboxihemoglobina. A carboxihemoglobina, ela é irreversível. Uma vez que o CO combina com o seu sangue, se você não ficar com hemoglobina suficiente para respirar, não adianta botar balão de oxigênio, não adianta te dar oxigênio puro que você vai morrer. Vai dando uma sonolência até que a pessoa morre. A única coisa que salva uma pessoa de envenenamento de monóxido, se precisar, é transfusão de sangue. Para inserir células de hemoglobina nova, de hemácias, né, que ainda estejam operacionais com oxigênio. Por isso que é muito comum em mina de carvão, em esses lugares, inclusive em siderúrgicas tinham isso, levava-se pombas e pássaros, porque quando o pássaro caía morto na gaiola, o pessoal rachava fora. E essa morte de 60 pessoas nesse vale foi em função disso. Em 52 teve esse smog em Londres, conhecido como a névoa matadora, que ocasionou também 4.000 mortes, olha só. Isso porque tinha também na parte industrial, houve nesse smog, que é uma névoa, na verdade, né? Mas só que ele foi gerado por indústrias químicas, e tinha ácidos nítricos e sulfídricos no ar, que eram veneno, então causavam envenenamento e intoxicação de várias pessoas. Em 56, também foi identificado
morte na Baía de Minamata, no Japão. 107 mortes, com casos também relacionados à emissão atmosférica venenosa. Ainda em 56, foi aprovada uma lei do ar puro na Inglaterra, em função desse acontecido. E na América do Norte, em diversos países da Europa Ocidental, além do Japão, foi a criação de agências de monitoramento. Não tinha muita tecnologia, mas já começaram a monitorar o ar. Eles usavam, inclusive, animais para isso. As aves, né? Em 62 foi publicado um livro da Primavera Silenciosa, que alertou para o aumento do uso de compostos químicos no pós-guerra. Ou seja, aquela questão que a gente fala lá do gás mostarda, que foi utilizado em algumas guerras, de gases danosos. Então foi criado um tratado que proibia o uso de questões de gases venenosos no combate, ou seja, de guerra, porque eles ficavam depois. Mas já, muitos deles, inclusive, foram usados a partir de defensivo agrícola. O defensivo agrícola, ele simplesmente, modificado, podia se tornar um gás venenoso. Em 65, a política pública do século XX, referente ao meio ambiente, houve aqui no Brasil, né, a Lei Federal 4.771, que alterou o Código Florestal Brasileiro, que existia desde 74, que tinha a finalidade de preservar os biomas. Quer dizer, também foi incoerente, porque permitia, né, o total de desmatamento de floresta desde que fossem replantadas. O que, na verdade, descobriu-se depois que não vale, porque uma vez que você tira a mata nativa, você põe com outras espécies, a mata não se repõe. Esses dados do IBAMA, né, em 2014, mostraram que foi promovida uma pressão popular em 68, onde a Unesco realizou uma conferência internacional que foi abordada a utilização racional e conservação de recursos. Então você vê que já existe, criou o programa Homem e Biosfera. Essa preocupação ela é longa. Ainda assim, não existiu, não ocorreu de fato uma ação preventiva e preditiva. Simplesmente haviam discussões, mas a produção continuava. Em 69, nos Estados Unidos, criou-se a Lei da Política Ambiental, do NEPA, National Environmental Policy Act, né? Que, entre outros pontos, inovou com a avaliação do impacto ambiental. No Brasil teve também, que é o AIA, nós temos também aqui. Sobre essa participação pública de forma obrigatória, os processos políticos de tomada de decisões. Para tudo que fosse ver, tudo que fosse investir em empresa, tinha que ter agora essa análise de impacto ambiental. Ainda assim, passou a ser um documento, era cobrado, mas não era controlado com a mesma severidade. Iniciativa da Comissão Especial de Poluição Ambiental da Câmara de Deputados, em 71, que foi realizada no Brasil, em Brasília, criou-se o primeiro simpósio sobre poluição ambiental. Nós já estamos em 71. No entanto, nenhuma atitude significativa local ou global foi tomada. Foi feito, foi registrado, criou-se os documentos, mas ficou por isso. Em 72 é que o cenário ambiental começou a mudar de fato. O Clube de Roma publicou o chamado Limits of Growth, né, alertando por problemas cruciais como energia, saneamento, poluição, saúde, ambiente e crescimento populacional. Em 72, já houve uma previsão de que a gente estaria alcançando as bordas do limite do que a gente é capaz tanto de extrair da terra quanto de gerar de lixo. Ainda em 72 foi feita a Conferência das Nações Unidas em Estocolmo. Isso teve a finalidade de criar a ideia do ecodesenvolvimento, né, que seria desenvolver economicamente, mas com prudência ao cuidado ecológico, à justiça social, cuidar da consciência pública, fazer com que as pessoas tivessem noção disso. No Brasil, como consequência, surgiu da Conferência de Estocolmo, surgiu o decreto 73030, da Secretaria Especial do Meio Ambiente, do SEMA, que propunha discutir a questão ambiental, mas sem, no entanto, possuir poder de polícia. Era simplesmente um órgão consultivo ou quase um conselheiro. Em resposta a essas recomendações da Conferência de Estocolmo, em 75 houve a Conferência de Belgrado, na Iugoslávia, que deu origem ao final do encontro, chamada Carta de Belgrado, propondo essa reforma no processo educativo para que o novo processo educacional trouxesse na juventude a ideia de desenvolvimento sustentável da ordem econômica mundial. Em 77, a Unesco, colaborando com o Programa das Nações Unidas, Meio Ambiente, o PNUMA, realizou em Tbilisi, a cidade da antiga União Soviética, a Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental. Foi gerado vários protocolos sobre isso, mas ainda era uma questão de orientação. Não tinha poder político, nem, como não tem até hoje, para ser sincero, um poder de impacto, a não ser cada país com sua própria legislação. Em 78, houve a disposição de resíduos industriais, o caso, né,
foi analisado, e posteriormente ocupação indevida e contaminação de águas no bairro de Love Canyon, em Niagara Falls, nos Estados Unidos. E isso aí causou um impacto muito grande. E, inclusive, internacional. No Brasil foi criado o Comitê Especial de Estudos Integrados em Bacias Hidrográficas. Gente, o Brasil, ele apesar de ser talvez o país com as melhores condições de recuperação ambiental, pela sua variedade muito grande de fauna, flora, e ser um país continental, com uma disposição de clima favorável, e por mais que a gente esteja aí hoje muito inferior ao que era no passado, temos ainda uma grande representação vegetal, ele até que pensou com bastante legislação sobre isso, mas como tinha uma área muito ampla e o impacto era pouco percebido, demorou até que se aplicasse um conceito funcional. E muitas empresas, inclusive, que faziam essas coisas no Brasil, que a gente fala muito do Brasil, mas muitas eram internacionais, eles não faziam no país deles, não faziam aqui. Em 79, teve um acidente na usina de 3 Mile Island, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos, que, apesar de não ter vítima direta, levantou uma discussão muito grande no uso de energia nuclear. Não chegou a ser fatal, mas houve um vazamento de uma das... Eu não sei se vocês entendem como funciona a energia nuclear, depois eu vou mostrar esse esquema para vocês. Toda forma de energia, no final das contas, é eletromagnética. Você aquece o vapor, esse vapor faz gerar uma turbina, a turbina faz gerar um gerador que gera energia elétrica. Seja nuclear, seja ela hidrelétrica, termoelétrica, é tudo eletromagnético. Acontece que, para a usina nuclear, você tem dois tipos de água. A água pesada, que é a que fica fechada, que é a que tem contato direto com o combustível nuclear, que é a fissão nuclear. Essa água esquenta sem vaporizar. Esse calor é passado através de um condutor metálico, só de temperatura, para uma outra água, que é a que evapora e movimenta a turbina. Houve uma ruptura em um dos canos e parte dessa água radioativa, ela acabou vazando no canal. Então, foi isso que aconteceu em 79. Em 81, houve, então, um determinante no Brasil, que foi a questão ambiental. O governo federal, por intermédio da SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, através da Lei Federal de agosto de 81. Em 82, depois de 6 anos do acidente de Seveso, na Itália, houve a regulamentação da diretiva de Seveso. Quer dizer, usaram o que aconteceu lá como referência de acidentes envolvendo substâncias perigosas, substâncias tóxicas, e limitar a consequência disso para o ser humano, ou seja, não era questão de radiação, mas de envenenamento. Comemorando os 10 anos da Conferência de Estocolmo, em 82, reuniu-se a Assembleia Mundial dos Estados em Nairobi, no Quênia, originando no ano seguinte a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente. Mais tarde, em 85, aconteceu na Áustria. Então vocês veem que ao longo das décadas vem acontecendo encontros com relação ao meio ambiente. Se encontrava muita gente, se falava, mas o efetivo mesmo não ocorria. Até que aconteceu em 92, no dia 3 de junho, a Rio 92. O Brasil foi colocado como um foco em função do Rio de Janeiro ser, na época, uma cidade que era considerada cidade maravilhosa mesmo, né? Era um outro impacto. E foi criada a Agenda 21, ou seja, a preparação para o que vinha para o futuro. Nós vamos falar dela para frente. O encontro foi com vários líderes, né, e várias significações de vários países do mundo. Então, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, né, e o Desenvolvimento, chamado o CENUMAD, foi chamado de Rio 92, ou Cúpula da Terra, abordou várias questões ambientais e várias das ações. E criou-se, então, a chamada Agenda 21, que nós vamos falar para frente, que era uma ideia de tratar o mundo e preparar ele para que o futuro fosse mais sustentável. Nesse ínterim, a cidade de Kyoto, no Japão, sediou em 97, 5 anos depois, a terceira Conferência das Partes, né? COP, quer dizer, Conference of Part 3, culminando no Protocolo de Kyoto, que falava sobre a questão da emissão de gases. No Protocolo de Kyoto, gente, ele foi assinado por mais de 175 países. Agora tem uma curiosidade. Países que não assinaram, aliás, que assinaram o protocolo, mas não aprovaram. Estados Unidos, Croácia, Cazaquistão, etc. Países que não assinaram e não aprovaram o protocolo. Vaticano, Andorra. Aí você vai pensar, mas eles assinaram e não aprovaram? Qual a vantagem de assinar? Pois é, há uma discussão sobre isso. A questão é que os países que assinaram e não aprovaram, quer dizer que eles não iam seguir o protocolo. Mas ao assinarem, eles fizeram um compromisso de apoiar financeiramente coisas que envolvessem. É como se eu dissesse, eu não vou fazer não, mas eu vou te dar o dinheiro para fazer. Já os países que não assinaram e não aprovaram, eles não só não entraram com a aprovação, como também não deram apoio algum. Inclusive foi criticado na época o Vaticano, porque o Vaticano, a nível de país, é pequeno, mas tem
digamos assim, um PIB, vamos colocar dessa forma, muito alto, apesar de não ter um produto, né? E só que o Vaticano entendeu que ele não tinha que participar. E todo mundo, na época, houve uma crítica muito grande, envolveu questões religiosas, que não cabe aqui comentar, mas esses países que não assinaram e aprovaram, na verdade, a não aprovação para não ter compromisso econômico. Então, não houve o Vaticano não produz nada que comprometesse, mas não assinou para não ter compromisso econômico. Entre outros, tá? Estou falando dele, vou deixar um exemplo. Mesmo após uma série de conferências, né, essas transformações da década de 90, do século XXI, começou uma certa perda de ritmo. Quer dizer, o pessoal foi deixando para lá. Então surgiu a Rio+10, a Conferência das Nações Unidas, que foi em 2002. Mas essa Rio+10, na verdade, ela foi muito frustrante, porque, literalmente, ela não inovou nada em relação ao Rio 92. Ficou simplesmente reiterando a importância de atitude, falando o que tinha que ser feito, o que não foi. Ou seja, foi uma reunião apenas para inglês ver. Não houve exatamente um movimento significativo. Não foi considerado impactante. 20 anos depois, em 2010, foi aprovada a Lei Federal, né, 12.305, 2010, que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Quero deixar claro, nós vamos ver sobre isso, antes disso já existia uma regulamentação sobre resíduos sólidos, classes e tudo mais. Mas aí essa política começou a ser mais severa. Ou seja, pegou essas leis e começou a pôr em prática. Que era a produção, consumo, integrar catadores de materiais, porque a quantidade de lixo gerado e com gente vivendo do lixo começou a ficar muito grande. Os materiais recicláveis, reutilizáveis, começaram a ter um objetivo. Então, reparem bem, nós estamos falando de 2010, foi outro dia mesmo, em relação a tudo que vem acontecendo. Só em 2011 que foi promulgada essa lei no Brasil para licenciamento ambiental. A lei complementar número 140, que se junta a essa lei de cima. Em 2012, foi feito o Rio+20, que, segundo Guimarães e Fontoura, que são dois autores que falam sobre isso, eles podiam chamar como Rio-20, porque não produziu avanço nenhum, não trouxe nada significativo em relação ao Rio 92, exceto manter o desenvolvimento sustentável como desafio na agenda. Ou seja, aquilo que foi proposto para acontecer em 2010, em 2012, ainda não estava acontecendo. Então, continuamos pedindo, não, queremos fazer, mas, de novo, não houve uma ação significativa. Para vocês terem uma ideia, após o lançamento da campanha do Rio +10, Rio+20, a União para Biocomércio Ético, que é a UEBT, publicou uma pesquisa que mostrou como é que a grande maioria da população é desinformada a respeito da Rio+20. Cerca de 8 mil pessoas, literalmente 1.000 pessoas por país, foram entrevistadas. Entre eles, França, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, olha só, não estou falando de país de terceiro mundo, não, estou falando de país de primeiro mundo. Desse total, né, vamos colocar assim, na França, 5 pessoas já tinham ouvido falar e sabiam o que era o Rio+20. 20 já tinham ouvido falar. Mas aí isso é 20 pessoas no total em 1.000. Aqui que você está vendo total ali é a média. 20 em 1.000. Na Alemanha, 13 pessoas em 1.000. Só 3 sabiam de fato. No Reino Unido, 11 em 1.000. Nos Estados Unidos, 11 em 1.000. Na Suíça, 27 em 1.000. No Brasil, 59 pessoas em 1.000. E 24 tinham noção. Peru e Índia, está aí também os dados. 4 em 1.000 e 10 em 1.000. Mas por que o Brasil é tão mais elevado? Não, porque isso aconteceu no Brasil. Mas o interessante é que aconteceu no Brasil, mas essas 24 pessoas sabiam exatamente o que era. E foram consultadas, não foram buscadas em universidades, não. Foi ao longo do país. Então, muitas vezes, a gente desfaz muito do Brasil, acha que a gente está muito atrasado, mas tem muitos países aí fora que eles vivem com uma certa arrogância umbilical. Eles veem na cultura deles, mas a maior parte desses países, se você for conversar com um cidadão de lá, ele conhece o que acontece no país dele, mas fora dele, ele não tem noção. Isso é comum, tá? Eu estive lá fora e vi isso acontecer. Então, a gente, às vezes, o brasileiro ele é um pouco mais globalista. Talvez se a gente tivesse um pouco mais de patriotismo humano, eu não falo de político, não. Patriotismo humano, de cuidar mesmo da nação e de querer, ao invés de ver uma pessoa ignorante, alguém que não saiba julgar, mas difundir, talvez a gente conseguisse alcançar um patamar de país, né, assim, significativo. Vocês são esses engenheiros que vão pegar daqui para frente. Isso que eu estou passando para vocês é algo que vai ser cobrado com muita significância. A Agenda 21, que veio a ser a Agenda 21 de fato. O que ela era? A Agenda 21 é um documento assinado em 14 de junho de 92, quer dizer, no Rio 92,
com 179 países inicialmente, depois houve um aumento, isso aí tem atualização, que foi definida como um instrumento de planejamento participativo visando o desenvolvimento sustentável. Tudo que se podia fazer. Essa Agenda 21 teve um ícone muito significativo, teve um impacto. Então, ela tem, primeiro, um impacto global. Qual que é a versão global dela? A versão global dela tem 4 seções. A dimensão social e econômica, a conservação e gerenciamento dos recursos, o fortalecimento do papel dos grupos principais e os meios de implementação. Nessa primeira seção, nós temos várias partes, vários capítulos. A seção 1, por exemplo, tem esses 8 capítulos, que é o preâmbulo, a cooperação internacional para acelerar o desenvolvimento, o combate à pobreza, porque eles entendem que se existe pobreza, a pessoa não consegue se preocupar com o meio ambiente. É só a gente tomar como exemplo aí, a maior parte da periferia, como é que as pessoas jogam o lixo pela janela para cair num córrego aberto. Né? A pobreza não se trata apenas da pobreza social, mas eles entendem que a pobreza social leva também à pobreza cultural e comportamental. Mudança nos padrões de consumo, ou seja, consumir o que você precisa, e não esse consumismo desenfreado. A dinâmica demográfica, parar de concentrar tudo em cidade, tornar os meios urbanos, os subúrbios, como ambientes adequados também à sustentabilidade. Proteção e promoção das condições de saúde humana, promoção de desenvolvimento sustentável, integração, isso está escrito, eu não vou ficar lendo para vocês, mas eu vou passar esse material para vocês. No seção 2, que é a conservação de recursos, ele tem mais capítulos, que é a continuação. Proteção da atmosfera, abordagem integrada, combate ao desflorestamento, quer dizer, parar de consumir desenfreadamente as florestas, manejo de ecossistemas frágeis. Tem alguns ecossistemas que eles são frágeis. A Mata Atlântica mesmo, tem muitas nascentes que foram contaminadas. A desertificação e a seca vem, às vezes, por causa de, se você extinguir determinada quantidade de florestas, não há mais infiltração de água no solo, as nascentes secam e, consequente, para frente, os nascedouros, né? O olho d'água. A promoção do desenvolvimento rural e agrícola sustentável, de forma que você pare de usar apenas agrotóxicos, mas comece a desenvolver uma economia que ela se sustente de forma biológica. Conservação da diversidade, em vez de matar, simplesmente adequar. Manejo ambientalmente saudável da tecnologia, proteção de oceanos, que a gente só está jogando lixo no oceano. Então, a ideia de reter esse lixo, começar a tentar trabalhar aquilo ali, isso tudo foi proposto, gente, na Agenda 21, que foi lá em 1992. A seção 2 vai até o item 22 aqui. Então, manejo ambientalmente saudável dos resíduos sólidos e questões relacionadas com esgoto, manejo seguro ambientalmente saudável de resíduos radioativos, que a gente já tinha, inclusive, em Angra dos Reis, né? A gente, apesar de nunca ter um acidente lá, mas já temos. Seção 3 tem também os seus capítulos. Seção 3 vai do capítulo 23 ao 32. Que tem um preâmbulo, uma explicação, a infância, a juventude, fortalecimento do papel das organizações. Eu não vou ler todos, não. Está escrito aqui, vocês vão ter depois acesso a isso. Mas cada um descreve uma importância. Que vai ao fortalecimento do papel dos trabalhadores, do comércio, a comunidade científica e tecnológica, tá certo? E o fortalecimento do papel dos agricultores. Esse item 31 teve muito impacto, porque houve até um programa de desenvolvimento científico baseado. E o capítulo 4, que é o meio de implementação. Esse é importante, porque é o seguinte, tudo isso que foi falado para trás só tem efeito se a gente puder implementar. Esses recursos e mecanismos de financiamento, transferência de tecnologia, né, ambientalmente sustentável, saudável, de cooperação, fortalecimento dessa questão institucional, a ciência para o desenvolvimento sustentável, a promoção do ensino, da conscientização e do treinamento. Olha só, são coisas diferentes. O ensino é simplesmente um recurso, você começar a levar para a sala de aula, para o aluno que está ainda no início do fundamental, a noção de questão de sustentabilidade, de meio ambiente, de ecologicamente viável. A conscientização, ela sai de sala de aula, ela vai também para a sociedade, cursos, treinamentos, né, que não são mais do currículo educacional, mas que fazem parte do crescimento, do aprendizado, e treinamento para profissionais e aqueles que queiram, por exemplo. Quanto curso não ocorreu aí nos últimos 10 anos sobre, por exemplo, produção de detergente e de sabão com óleo de cozinha, né? Usando aí sistema de recuperação, ou outras formas, fazer produtos reciclados. Tem um camarada que aprendeu a tecer fios a partir de garrafa PET. Então, existe vários tipos de treinamentos para você reciclar materiais e reciclar métodos. E, com isso, entender como é que eles são. Mecanismos nacionais e cooperação internacional para fortalecimento. Começar a fazer uma troca
de expertise, de know-how entre os países envolvidos nesse processo. Em 97, na Agenda 21, existiu, então, um impacto, criou a Agenda 21 brasileira. A Agenda 21 brasileira, ela tomou como base a agenda global, mas ela tinha situações que interpretavam a nossa regionalidade. A base e a discussão da elaboração da Agenda 21 brasileira tomaram como base 6 eixos temáticos. Gestão dos recursos naturais. O Brasil é muito rico em recursos, né? Então a gente tinha que aprender a geri-los para que pudesse manter. Por exemplo, não sei se vocês sabem, nós temos no Brasil o maior aquífero submerso do mundo, que é o aquífero Guarani, que pega parte do Mato Grosso, ali, Mato Grosso do Sul, Goiás, chega uma parte ali na Bolívia, né? Mas predominantemente naquela região do Pantanal. É um aquífero submerso de um volume imenso, responsável pelo equilíbrio de várias dos nossos ecossistemas. A agricultura sustentável. Com a área que nós temos no Brasil, podíamos começar a promover uma questão de agricultura cíclica, e não aquela que fosse exaustiva ao solo, em que ela ia revezando de acordo com o material, de forma ordenada. Isso tudo partiu, principalmente com a ação de cooperativas. Mas ainda assim era uma proposta, ou seja, não chegou a ser criado um órgão de fomento para isso. Mas a ideia em si passou a ser analisada com base na realidade brasileira. Cidades sustentáveis, de fato, acho que nós não temos nenhuma que se possa dizer que sejam cidades sustentáveis. Agora que nos falamos em construções sustentáveis, mas não a nível de cidade, a nível de construções de obras independentes. Mas se falava disso na época, mas não chegou a ser desenvolvido. Uma cidade sustentável. Vou dar um exemplo para vocês, olha que coisa. Moramos num país predominantemente tropical. Eu acho que a maioria de vocês mora aqui na região, então tem sol o dia inteiro. Me digam vocês aí, façam, não me digam não, só pensem, depois se alguém quiser depois responder no chat ou mandar, não é necessário, mas pensem, façam um exercício mental. Quantas das casas das cidades de vocês utilizam aquecimento solar para poder aquecer a água, gastando menos eletricidade? Com o sol rachando o dia inteiro. Não tem, né? Porque, não se engane, gente. A energia solar, coletar energia solar, não tem impacto nenhum na natureza. Tem sim. Se você encher, por exemplo, um campo, uma mata, um lugar aberto, assim, natural, de coletor solar, você está impedindo que o sol atinja o solo. E com isso você está deixando de promover o desenvolvimento de espécies vegetais que recebem a luz solar naquele solo. Está mudando o equilíbrio do solo. Mas numa cidade, ela não tem solo, ela tem cimento, concreto. O sol bate ali e rebate. Não tem efeito ambiental benéfico nenhum. E se ao invés disso eu cobrisse os telhados das casas, se eu cobrisse as lajes dos prédios com coletores solares, eu não falo só de questão de eletricidade, eu falo para aquecer uma água, por exemplo. Mas está calor, eu vou aquecer a água para quê? Ao você roubar essa água quente, você pode transformar ela em vapor, por exemplo, você pode gerar ela para uma série de fenômenos que seja, inclusive, ajudar no arrefecimento. Né? É só de você estar aquecendo, coletando essa água pode ser usada, por exemplo, imagina num prédio de 20 andares. Provavelmente esse prédio tem cozinhas, tem banhos, né, tem locais para higiene. Né? Se for um de moradia, nem se discute. Nós estamos fornecendo energia térmica para os chuveiros, que não precisam de tanto consumo de eletricidade. Sem tanto consumo de eletricidade, eu não gasto tantas reservas hídricas das nossas hidroreservas. E nem, não é só isso, gente. Só parte da nossa matriz energética é hidrelétrica. Outra parte é termoelétrica. Quando eu deixo de gastar eletricidade, eu economizo na parte termoelétrica. Então, existe uma forma de fazer isso, já era para estar sendo feito. E a gente fica vendo uma discussão que foi feita em 97. E olha aí quanto tempo depois. 24 anos depois e ainda não foi posta em prática. Então nós temos aí, infraestrutura e integração regional. Ainda não foi colocada em prática amplamente. Redução das desigualdades sociais. Também não. Muito se fala, mas pouco se faz. E aí existe um pouco de culpa nossa. Está certo que as ações e projetos vêm da Câmara dos Deputados, do Senado, mas nós aceitamos que esses políticos que nos representam continuem nas suas vagas, continuem lá por 3, 4, 20, sei lá, tem político aí que tem 30 anos de carreira e nunca fez nada.
E a gente continua votando nele. Estava na hora de renovar tudo. Ó, um mandato não fez fora. Um mandato não fez fora. Né? Porque se a gente quer essas mudanças, não adianta simplesmente você formar engenheiro e levar um projeto para o dono da empresa. Se não for lucrativo, o dono não vai abraçar. Essa ação ela acontece dentro da empresa, mas ela tem que ter um impacto social também. Ciência e tecnologia para o desenvolvimento sustentável. Isso até que tem acontecido. Só que ela não consegue ir além da pesquisa. Faz a pesquisa, desenvolve a tecnologia, publica-se, ganha-se um título, guarda-se na gaveta e continuamos do mesmo jeito. Então é preciso mudar essa coisa, mudar essa ideia. Essas premissas para a condução da agenda brasileira, elas foram colocadas em três premissas principais para que elas pudessem ocorrer. Primeiro, estabelecer uma abordagem transversal e sistêmica. Ô, gente, o que é uma abordagem transversal e sistêmica? Eles falam as palavras completas. Transversal quer dizer que todos os eixos que tem que fazer uma modificação tinham que conversar lado a lado, de igual para igual. Se ela é transversal, quer dizer que eu atravesso os limites da minha ação, seja ela econômica, social, ambiental, institucional, elas conversam entre si. E é sistêmica, porque ela não pode ser uma conversa única. Tive uma ideia, eu passei, eu tenho um projeto social, vou conversar com o pessoal do ambiental. Não é assim. É preciso que esses projetos tenham uma inter-relação bem fechada. Parte econômica, social, ambiental e institucional. Por que econômica? Porque nada vai existir se mantiver, se não for economicamente viável. O 2, promover a sustentabilidade progressiva e ampliada. Sustentabilidade progressiva, da Agenda 21, fala essencialmente da construção de consensos e pontes. Pontes, gente, no caso, pontes de ligação dessa transversalidade. A partir da realidade atual, para o futuro desejado. Na época, se acreditava nisso. Não existe fórmula mágica. Por quê? Não é nem questão de para cada país. Para cada situação que você tem, até de estado, ou situação demográfica, situação geográfica, você tem que fazer uma conversa específica. Mas é preciso que haja. Ela tem que ser progressiva, ela tem que dinâmica, ela tem que criar sustentabilidade e, à medida que ela for crescendo, ela vai ampliando e alcançando novos méritos. 3, promover o planejamento estratégico participativo. E inserir a sociedade nisso, fazer com que a população compre a sua ideia, a defenda. Não estou acabando de falar aqui que a gente vive do mundinho da gente. Ah, não, mas minha conta de luz é baixa, aqui na minha cidade não falta água. Mas isso não impede, por exemplo, eu não posso colocar um coletor solar na minha casa, porque minha casa é alugada. Mas o que eu fiz? Eu comprei participação numa fazenda solar. Parte da energia que a CEMIG deveria me entregar, eu estou abatendo através de uma fazenda solar. Ou seja, eu sou um consorciado de uma fazenda solar. Eu não posso instalar na minha casa porque a casa é alugada, não posso fazer obra na casa de alguém. Mas eu posso fazer simplesmente comprar através de uma fazenda solar. Então, hoje eu pago praticamente metade do que eu pagava de luz, sendo que eu tenho um consumo que, inclusive, fica mais reduzido. O que eu fiz? Eu botei um chuveiro eletrônico na minha casa. Ele não é aquele chuveiro elétrico bruto. Eu controlo a temperatura e o que é isso? Eu não ligo ele no máximo e ele esquenta. Quando eu ponho aquela faixa de temperatura, através de um sistema eletrônico, ele controla a vazão para que não mude, ou seja, o consumo fica restrito. Eu gasto metade da corrente que eu gastava antes. Enchi a minha casa com lâmpadas de LED. Não é só isso, não. Há pouco tempo uma lâmpada queimou, eu vi na internet um camarada fazendo isso, eu fui lá, descolei a lâmpada, botei um outro LEDzinho bypassando o que queimou, porque são ligados em série, pronto, a lâmpada voltou a funcionar. Estava funcionando de novo. Eu recuperei 3 lâmpadas já. Vocês aí de mecatrônica, os alunos que tiver, de telecom, não é vocês aqui no são caso, mas vocês, alunos de engenharia, que tiver curiosidade, não é difícil fazer isso. Eu estou dando um exemplo, como é que a gente tem que pensar individualmente, mas está participativo na situação. Estabelecer o envolvimento constante dos atores do estabelecimento de parceria. É procurar fazer com que essas parcerias sejam consolidadas. Não só pessoas, instituições, associações de bairro, comunidades, qualquer tipo de estrutura que compre essa ideia. 5, entender que o processo é tão importante quanto o produto. Eu quero gerar um produto, mas o processo em si é importante, porque eu não vou gerar um produto e acabou. O produto você gerou, ele acabou. Aí eu só passo a repetir. Não, o processo é tão ou mais importante. Porque o produto é uma consequência hoje. Eu posso melhorar o processo, gerando um produto mais eficiente. Mas o processo tem que ser dinâmico. Estabelecer consensos e superar os entraves
do processo de desenvolvimento. Essa parte é talvez a mais difícil dela. Porque a gente falar de consenso no meio em que há muitos interesses variados é pesado. Mas é preciso que os profissionais e as pessoas envolvidas façam isso. Nesse circuito, então, existe agora, por fim, a Agenda 21 local. Bom, vamos lá explicar o que é a Agenda 21 local. Existe a global, existe a Agenda 21 do Brasil, que é o país, mas o Brasil é um país de tamanhos proporcionalmente continentais, como é os Estados Unidos, como é a Rússia, o Canadá. Então, não adianta eu fazer uma agenda sustentável, por exemplo, no Rio de Janeiro, e esperar que ela seja a mesma do Rio Grande do Sul, que seja a mesma do Mato Grosso, que seja a mesma do Amazonas ou a mesma do Nordeste. Dentro das premissas de tudo que nós vimos ali atrás, professor, mas por que você está me dizendo isso? Eu moro aqui hoje. Tudo bem. Você mora aqui hoje, é engenheiro civil, você vai trabalhar amanhã no Nordeste, vai participar de uma empresa e você vai ser o responsável por essa questão ambiental. Você tem que aprender a reconhecer quais são, dentro desses critérios, as premissas ambientais locais, para poder fazer com que essa agenda venha a aflorar. Tá certo? Então, essa identificação, ela funciona de forma séria. Gente, isso não é cobrado por lei ainda. Tomara que um dia seja. Mas se a gente quer mudar o mundo, a gente não pode esperar que a lei cobre, não. A gente tem que começar a melhorar a partir do agora. Essa coordenação da Agenda 21 do Ministério do Meio Ambiente foi criada, metodologia, orientar processo. Na verdade, cada Agenda 21 local tem sua própria fórmula, né? Resultado da conjuntura local. Só que não foi criada exatamente uma comissão punitiva nem policiada. Ela foi criada um órgão consultivo. Né? Então, foi feito, por exemplo, criado pelo decreto em 2547, de fevereiro de 2004, o Fórum Permanente da Agenda do Paraná. Esse fórum, na época, foi criado com base, então, criou a coordenação de educação ambiental, aí criou-se, então, o Fórum Permanente, uma coordenação executiva, que promovia a análise dentro dos órgãos, que fazia a comunicação, a coordenação temática, grupo de trabalho temático, aí vem a questão de direitos humanos e forma de vida, porque se tem a ver com o ambiental, a gente tem que lidar com isso. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando da questão da vida humana no conceito da dignidade, da qualidade do processo em si. Recursos naturais e biodiversidade. Para mim, devia estar totalmente linkado. Agora, os direitos humanos e todas as formas de vida. Não adianta eu pensar só no ser humano e vou matar o resto dos animais. Né? Infraestrutura e integração, padrões de produção e consumo, pesquisa, inovação, ciência e tecnologia, tem que estar integrado, ou seja, criar projetos, buscar fomentos, governança e empoderamento. Vamos lá, vamos entrar com empoderamento, igual se fala por aí, essa questão temática mimimi, não. Empoderamento é no sentido de dar capacidade de desempenho e gestão para aquelas pessoas que estiverem envolvidas com seus projetos. Não entramos aqui em mérito de gênero, religião, nada disso. É uma questão humana. É uma questão de empoderamento funcional, social, sim, mas do ponto de vista do resultado. Empoderamento na ação. A gente tem que ser claro para a gente não perder o foco. Então, para isso a gente tem que entender o que são as nossas reservas de biosfera. O que é uma reserva de biosfera? O que é uma biosfera? A princípio, o planeta Terra é uma biosfera, né, assim, de forma global. Bom, o termo biosfera se refere a todos os elementos naturais que fornecem, permitem e sustentam a vida na Terra. Quer dizer, uma reserva tem uma determinada área de reconhecimento de valor. Essa reserva de biosfera pode ser entendida, então, como uma área especialmente designada para aquele meio. De forma geral, a biosfera que a gente chama, ela tem um alcance máximo de profundidade e tem uma altura máxima. Por quê? Porque acima de 7.000 metros não vai ter praticamente nada além de assim, poros, esporos, pólen. A gente não considera exatamente por quê. Ali o ar é muito rarefeito para ter um impacto significativo, mas ainda tem efeito. Então, dentro dos 7.000 metros de altura e até os 11.000 metros de profundidade no oceano. A partir daí são as fossas abissais. Só que muito do solo do oceano não chega a 11.000. Então, o que tiver dentro dele está dentro da nossa biosfera. E talvez seja o que a gente polui mais o oceano do que a gente polui o ar. Tá? Tem muito mais lixo lá que a gente jogou e que tem afetado diretamente. Esse conceito saiu em 68, na Conferência sobre Biosfera, organizada pela Unesco. Então, criou esse conceito de biosfera. Ela criou, então, o programa de 71, que era o Programa ONU e Biosfera, né, que é o MEB, em inglês, que é Man and Biosphere Program, que foi o objetivo de organizar o que eram as áreas protegidas mundiais,
que eram essas reservas. Até 2013, chegaram a ser classificadas como reservas mundiais da biosfera 669 sítios, distribuídos por 120 países. Deve ter mais hoje. Cada reserva de biosfera é uma porção representativa dos ecossistemas. Mas, pera lá, a Terra não é uma biosfera? É. Mas, nesse caso especificamente, você tem que lembrar que as várias regiões têm ecossistemas específicos. O nicho ecológico de cada região modifica. Então, foi preciso dar uma espécie de identidade e característica de cada uma. O objetivo é entender a convivência do homem e natureza de forma que a gente possa preservar a convivência com as áreas vizinhas e o uso sustentável, sem danificar. Hoje, para vocês terem uma ideia, na África existem 75 reservas, nos Estados Árabes tem 31, na Ásia e Pacífico 147, na Europa e América do Norte 287, na América Latina e Caraíbas 129. Então, aí o número de estados ou países que cada região tem para registrar essa área. Agora, olha que interessante. A gente tem que saber ler também as informações. Se eu olhar nesse mapa aqui, vocês vão perceber que nos Estados Unidos existem mais de 35 áreas consideradas como reservas de biosfera. E no Brasil está em torno de 6 ou 7. Mas, pera lá, então o Brasil é tão fraco assim? Poxa vida, lá tem... Estados Unidos tem mais de 35? Não, gente, é o contrário. É que aqui está falando da quantidade de áreas diferentes reservadas. Como eu disse para vocês, o Brasil é um país predominantemente tropical e de plataforma continental. Essas poucas áreas que nós temos de quantidade tem uma área demográfica, o Amazonas, por assim dizer, é uma área. E olha o tamanho dela. A Mata Atlântica é outra. A parte do Pantanal é outra. A parte do Nordeste. Então, nós temos poucas áreas, mas de vasta extensão. Então, às vezes, a gente está aqui e são marcados a quantidade. Os Estados Unidos são várias áreas diferentes, porque tem nichos totalmente diferentes. Assim como a África. Né? Você pega ali, país tem 1 a 4 regiões, mas esse 1 a 4 implica em variedades muito grandes. As que têm a quantidade maior, às vezes, têm uma quantidade maior de áreas menores. Por isso que a gente não pode fazer essa comparação. Depois eu vou pesquisar para ver as áreas ocupadas de cada um. Aí a gente vai poder ter uma ideia da extensão de fato. Vou passar para vocês. A biosfera africana, para vocês terem uma ideia. Uma delas são as questões que temos dos charcos, né? dos mananciais, das partes rasas, das deltas dos rios e tudo mais. Uma delas. A outra são os pampas, né? São as savanas, onde você tem aquela região toda preparada, uma flora específica, uma natureza específica, os animais específicos daquela região. A outra são os planaltos aborígenes, né, que são não chega a ser a floresta fechada, mas são planaltos montanhosos que têm uma natureza, tem uma questão de água, tem lagos, tem a parte de minerais. A outra que você tem são as planícies que você tem nas florestas, da hidrografia, por assim dizer, que são ricas, são vastas, como a própria Amazonas. Por fim, você tem aí as plataformas perto do Kilimanjaro, que são aí as savanas mais verdejantes, de alguns animais também. Tem árvores como o baobá, né, e outros mais. Então você tem uma variedade muito grande só na África. Exemplo aqui, por exemplo, da biosfera árabe. Você tem tanto a parte seca, árida, com algumas plantas adequadas, como a parte rica em água também armazenada. Esse nicho, essa parte armazenada de água, tem um impacto significativo no manter o equilíbrio. Pega na Europa. Ah, mas a Europa, essa parte que tem gelada, que tem aí a parte das neves, da temperatura, isso tem um impacto muito grande no biossistema. Faz parte do equilíbrio termodinâmico da atmosfera, de correntes, de refrigeração, de reflexão, ou seja, tem um processo especificamente importante para equilibrar todo o sistema. Aí você tem as florestas fechadas, que são mais úmidas, florestas que nós temos aí na parte meridional da Europa. Temos aí a parte das regiões mais quentes, onde você tem montanhas, você tem lagos montanhosos, lagos em partes de platôs e elevados. Temos as montanhas, as florestas na parte setentrional, que são florestas mais secas, específicas, com animais e plantas, e a biota específica para esse solo. E temos o Mediterrâneo, a parte que envolve todo o equilíbrio termodinâmico, descarte, quer dizer, todo um processo, não é simplesmente existir natureza, tem um equilíbrio vivo disso tudo. E no Brasil, a gente não mostrei todos aqui, mas nós temos tanto aí, você pega Minas Gerais, as matas de Minas, os morros,
A Mata Atlântica, falamos do Pantanal Mato Grossense, aí, ó, dos lagos que tem na divisória aí. Temos a Amazônia, né, que você veja, é talvez a maior reserva ambiental do mundo ainda. A importância que ela tem como biosfera. Mas não pensem vocês que as biosferas, gente, são lugares isolados, não. Nós temos biosferas que estão coladas com a cidade. Essa aqui é de São Paulo, reserva da biosfera do Cinturão Verde do Estado de São Paulo. Faz parte da Mata Atlântica. A cidade está logo ali. Então, quer dizer que existe esse equilíbrio. Esse equilíbrio, ele é muito importante. Se a gente não atuar nele, ou a gente salva o planeta, ou a gente acaba de afundar e não vai ter geração futura. Certo? O histórico da construção do conceito de desenvolvimento sustentável da sociedade. Essa definição de desenvolvimento sustentável, ela é muito ampla, mas ela começou a ter uma definição mais clara. Isso tem a ver com as raízes históricas do desenvolvimento. Nas últimas décadas, começou a se criar um conceito do que é o desenvolvimento sustentável. Tá? Foi colocado o seguinte: o desenvolvimento industrial dos últimos 200 anos trouxe imensurável riqueza e prosperidade. No entanto, também causou degradação ecológica não intencional. Como resultado, o planeta enfrenta inúmeros problemas ambientais, incluindo o aquecimento. Eu meio que não concordo muito bem, porque é o seguinte: todo esse crescimento em si não causou tanto dano quanto os últimos 20 anos. Que literalmente esse crescimento não pode falar que não foi intencional, porque houve uma espécie de um descaso. E para mim, descaso é intencional. Então a gente não pode mais falar que eu não sabia. A gente está descartando muito lixo. Você vai numa praia, por exemplo, para nadar, você tem que desviar de um esgoto ou de uma coisa flutuante. Mas eu não falo do incômodo do banhista. É o mar sujo em si. Isso aqui é triste. Mesmo com o conceito formulado inicialmente, a ideia de desenvolvimento sustentável era entendida como uma harmonia entre questão financeira e ambiental. Muitas empresas aderiram a esse conceito, acreditavam que era um desafio do esverdeamento dos negócios, ou seja, basta eu ter um selo verde, eu estou no desenvolvimento sustentável. Mas não é bem assim. Para que haja um desenvolvimento sustentável, você precisa de ter um pilar econômico, um pilar social, um pilar ambiental. Né? Essa maior dificuldade não está em elaborar o conceito, mas em colocá-lo em prática. Como é que eu faço esses três corroborarem? Né? Essas empresas devem ter desenvolvimento considerando os seguintes aspectos ambientais, mas ela tem que ter como critério democracia e estabilidade política, paz, porque uma empresa tem que estar em equilíbrio, né? A paz aí é ampla, respeito à lei e à propriedade, respeito aos instrumentos de mercado, ausência de corrupção. Olha, a gente fala isso, dá até tristeza, né? Mas o certo seria isso, corrupção não era para estar possível. Transparência e previsibilidade de governos, reversão do quadro de concentração de renda em esferas local e global. Olha só o que a gente precisa de ter aí. Aí eu pergunto a vocês, será que a gente vai alcançar isso tão cedo? Segundo essas coisas, para que a gente possa ter isso funcionando, precisa de 11 indicadores de sustentabilidade. 11. Manter uma perspectiva de rentabilidade econômica a médio e longo prazo, operar dentro da lei, sem passivos, minimizar a dependência de recursos esgotáveis, minimizar o impacto sobre os recursos naturais, paisagem, desenvolver produtos e serviços que contribuam para o processo de sociedade e ambiental, estabelecer uma relação de respeito, de conflito, né, que minimiza com seus fornecedores, clientes, acionistas, stakeholders, que são investidores, cultivar a eficiência do uso de recursos renováveis e não renováveis, reduzir, aí fala aqui, ó, investimento em tecnologia, solução a longo prazo, reduzir os resíduos reciclados materiais, ter transparência na gestão, de forma clara, um capital aberto, promovendo assim estímulo dos acionistas e investidores, evitar o uso de formas de propaganda maliciosa, que induz o público a confundir a necessidade de um produto com a vontade de comprar, relacionar-se com demandas de ordem global. Né? Ele coloca 3 tipos de balanço socioambiental que pode ser usado no Brasil. O primeiro, o balanço proposto por IBASE, né, que a gente trabalha na análise econômica, é mais antigo, através da planilha que apresenta detalhamento dos números relacionados à responsabilidade social da empresa. Quando você pega uma empresa qualquer, você vai avaliar quais são os impactos, qual é a responsabilidade dela, isso é antigo. O segundo fala que você tem que elaborar relatórios de balanço anual de responsabilidade social e com um instituto, né, que tenham questões ectológicas. Ou seja, tem um instituto próprio para isso, que pega a questão ecológica, faz análise do bem-estar, da força do trabalho, direito, impacto. E o terceiro, que é o chamado Global Reporting Initiative, lançado em 97,
que tem por objetivo tornar o balanço socioambiental cada vez mais popular. Para isso, a gente tem que basear no ecodesenvolvimento. Esse ecodesenvolvimento também tem vários parâmetros. O significado dele foi colocado na época da seguinte forma: desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças, tendo por objetivo responder à problemática da harmonização dos objetivos sociais e econômicos para o desenvolvimento com uma gestão ecologicamente viável. Tá? Para que isso acontecesse, essas dimensões, você tem uma delas: sustentabilidade social. Já começamos a bater no problema. Criação de postos de trabalho que permitam renda individual adequada e melhor condição de vida e a melhor qualificação profissional. Tudo bem, essa é até que dá para fazer. O objetivo é a redução das desigualdades sociais. Mas aí vem a segunda: produção de bens dirigida prioritariamente às necessidades básicas sociais. Não funciona. Produzir um celular do iPhone 12, iPhone X, não é uma necessidade básica social, sendo que o primeiro iPhone funcionava. Produzir um computador mais moderno para pesquisa é uma coisa, mas porque ele tem melhor tela para jogar e tudo mais, tá certo, é uma questão econômica, mas não é uma necessidade básica social. Então a gente já começa a pecar por ali. A nossa sustentabilidade hoje está comprometida. Nós não compramos uma roupa porque ela nos traz melhor bem-estar, nos protege melhor, mas porque ela é mais cara, de marca, porque ela é chique. Não estou falando da gente aqui, mas de forma geral é isso que está acontecendo no mundo. Alimento, ninguém come caviar porque ele tem uma vitamina que nenhuma outra tem, come porque é luxo. Não, você poderia comer no repolho, você teria, talvez não teria comendo caviar. Então, essa situação já começa a ter falha por aí. Sustentabilidade econômica. Objetivo aumento da produção e da riqueza social sem dependência externa. Começa por aí. Fluxo permanente de investimentos públicos e privados. Esses últimos com especial destaque para o cooperativismo. Já começamos a ter problema aí. Porque hoje, no fluxo permanente de investimento público, já começa a ter o desvio, a corrupção. E de privados, nós temos que ter... Olha o que aconteceu nos Estados Unidos agora, há pouco tempo. Um manuseio na Bolsa de Valores para aplicar um golpezinho gerou um problema. Então, existe muito disso, a manipulação da informação. O restante, manejo eficiente, absorção e tal, dá até para fazer. A sustentabilidade ecológica, por que pareça, é a que era mais factível de fazer, que é produzir respeitando o ciclo ecológico, prudência no uso de recursos não renováveis, prioridade da produção de biomassa, redução de demanda energética, tecnologia e processo produtivo de baixo índice, cuidados ambientais, tudo isso nós já temos condições de fazer tecnologicamente. Por que não fazemos? Não é um interesse. Por exemplo, vou fazer algo que eu for obrigado. Infelizmente, a maior parte das empresas no Brasil só age ambientalmente quando é obrigada por lei, não por opção. Quando uma ou outra faz, estou falando a maior parte, não estou totalizando. Quando uma ou outra faz, ou ela é uma empresa diferenciada, ou ela literalmente está tentando aproveitar um nicho mercadológico de marketing, e não por interesse. Bom, sustentabilidade espacial e geográfica. Descentralização espacial. É complicado. Como é que você descentraliza, por exemplo, as grandes mineradoras ou grandes siderúrgicas? Não tem como, elas ficam centralizadas. Né, que são o Brasil, o maior royalty dele vem do processo de geração de minério. Descentralização, democratização local e regional do poder. Nós pegamos aqui a cidade de Ouro Branco em comparação com Congonhas, e você vê que o aporte do ISS da cidade são completamente diferentes. Aí você vai mais para frente, ele pega Carandaí e compara com outras cidades. Não estou falando que a cidade é ruim, estou dizendo que próximo uma da outra você tem discrepâncias. Essa relação cidade-campo equilibrada também não ocorre. Por quê? Simplesmente pelo fato de que o Brasil, pelo tamanho que tem, os campos não são colados nas cidades, são longe. Né? Então, esse equilíbrio, indo e vindo, não é tão simples. Dá para fazer? Dá, mas é complicado. A sustentabilidade cultural, essa não é complicada. É uma questão de respeito e de desenvolvimento cultural. Quando eu falo cultural, gente, é respeitando a questão cultural local. Não vamos entrar, de novo, em marketing, propaganda, projetos de arte, teatro, não é isso. Não é que eles não possam, assim, ocorrer. É que eles estão falando o seguinte: cultural é respeitando a modalidade cultural de cada região, como tem no Nordeste, seus costumes culturais, como tem no Amazonas, como tem no Sul, né, em todas as regiões. Por fim, para a gente definir o que é meio ambiente, né, o meio ambiente é um conjunto de componentes físicos
químicos, biológicos e sociais capazes de causar efeitos diretos ou indiretos em um prazo curto ou longo sobre os seres vivos e atividades humanas. Pode ser entendido como a circunvizinhança em que uma organização opera. Ar, água, solo, recursos naturais, flora, fauna, seres humanos e suas inter-relações. De acordo com a resolução CONAMA, é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química, biológica, social, cultural e urbanística que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Tá? O sistema de gestão ambiental. Para falar nesse nicho, eu tenho que falar da gestão ambiental. E os métodos estipulados com o intuito de propagar são eles para controlar uma política de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança. Tudo isso tem a ver com o sistema de gestão ambiental. Elas são correlacionadas. O aspecto ambiental são como a gente avalia as questões das atividades, como elas impactam, como é que elas interagem com o meio ambiente. E aí eu coloco para vocês, de início, mais tarde, nós vamos falar isso com mais detalhe, quando a gente fala de gerenciamento de resíduos. A gente tem 3 tipos de resíduos, basicamente, em função de uma produção de empresa, de indústria. Resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas. E há um conceito que depois eu vou pedir vocês para pesquisarem e definirem, em que rejeitos são diferentes de resíduos. Mas há uma definição que os classifica. Mas rejeitos e resíduos são diferentes. E a gente vai ver que são diferentes. Resíduos sólidos, eles são originados de várias situações: hospitalar, domiciliar, agrícola, industrial, comercial, entulho, público, urbanos, né, portos, aeroportos, e tem o grau de periculosidade. Tem o classe 1, que é não perigoso, o classe 2, que são o classe 2A, que é não inerte, e o B, que são os inertes. E tem os não né, que são os perigosos. Né? Pois bem, nesse caso, nós temos várias formas diferentes de gerar resíduos sólidos, que vêm dessas várias fontes que eu coloquei, desde a mineração, a parte de indústrias têxteis, indústrias metalúrgicas, a indústria em geral, a parte urbana e tudo mais que nós colocamos aí para trás. E temos a poluição hídrica. Essa, independente da fonte que vem, o destino é o mesmo. Nossos rios e, finalmente, o nosso mar. Essa é talvez uma das mais complicadas. O resíduo sólido também é. Ele acaba contaminando a água também, porque ele acaba contaminando as bacias. Mas é muito complicado. Por que isso é complicado? Porque a parte hídrica se mistura com a água. E essa separação se torna mais difícil. Essas fontes se misturam. Porque eu posso separar um PET de um metal por processos que sejam complicados, mas ainda permite. Ou um minério de uma parte metálica. Mas depois que eu joguei um resíduo misturado na água, para separar, eu preciso de uma demanda muito maior. Então, talvez seja interessante que a gente tivesse um pensamento mais seletivo na hora de descartar. Né? E temos as emissões atmosféricas, que vão desde os gases aos particulados, e tem as armas sólidas, porque essas têm a ver com aquecimento global, tem a ver com contaminação, com efeito estufa, destruição da camada de ozônio, né? Em função de tudo que a gente coloca por aí. Então eu vou dizer para vocês aqui que rejeito e resíduo são conceitos diferentes. Talvez vocês conheçam, talvez não. Rejeito é um descarte a priori. É um descarte de um material que não pode participar de um processo. É um descarte que respeita o critério de rejeição. Por isso ele é rejeitado. Um resíduo é um descarte a posteriori. É um descarte de um material que é residual de um processo. Ele é descartado após o processo, ele é gerado pelo processo. É um tipo de resíduo que determina a eficiência do processo. No entanto, eu acabei de dizer que eles são diferentes, no entanto, eles são a mesma coisa. Pessoal, você quer confundir a gente? Não, calma. São diferentes no conceito. Mas um mesmo descarte pode ser chamado tanto de rejeito quanto resíduo. E eu vou explicar. Todo rejeito a um processo a seguir é um resíduo de um processo anterior. Ou seja, sendo assim, para determinar se um descarte é rejeito ou resíduo, deve-se analisar a qual etapa do processo ele se refere. Não é da área específica de vocês, mas vocês já ouviram falar e conhecem a escória de alto forno, que é usado para fabricar cimento, que é usado para fazer aterro. A escória de alto forno é um resíduo do alto forno, porque ela é resíduo do processo de fabricação do alto forno. Mas essa escória, quando ela carrega o gusa, não pode entrar na aciaria, porque ela contamina o aço. Então ela é tirada antes. Então a escória de alto forno ela é resíduo do alto forno.
mas ela é rejeito para a aciaria. Então, o conceito de rejeito e de resíduo são diferentes, mas o mesmo material descartado pode ser considerado resíduo ou rejeito. Metaforicamente, é dizer se uma pessoa é grande ou é pequena. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tenho 1,82, peso 115 quilos. Em relação a alguns de vocês, eu sou grande. Mas meu filho tem 1,96, pesa 130 quilos. Em relação a ele, eu sou pequeno. É só para vocês terem uma ideia como é que é o mesmo parâmetro pode mudar a concepção. Vamos falar mais cosmicamente. O nosso Sol é muito grande em relação ao sistema solar. Tem 99,9% da massa de todo o sistema. No entanto, ele é insignificante perto da estrela Betelgeuse, que é muito maior que ele. Então, de novo, é conforme o ponto de referência. Entendam bem essa questão de rejeito e resíduo. Porque conhecendo se uma coisa é rejeito ou resíduo, você está conhecendo, se você considera o rejeito de um processo, você entende a limitação do processo. Se você conhece o resíduo de um processo, você conhece a eficiência desse processo. Tá? Aqui, no final de cada um desses capítulos, eu vou colocar esse material depois à disposição, eu tenho algumas das bibliografias que vocês podem consultar para entender melhor tudo que foi postado aqui hoje. Bom, gente, eu fiz esse apanhado de temas, bastante informações, porque é praticamente a partida V0 da nossa aula, de tudo que a gente vai abordar. Agora nós vamos ter temas que vão ser conciliantes com tudo que a gente está vendo de forma geral, tá certo? No entanto, é claro que nós vamos ter, por exemplo, especificidades para cada tipo de formação de vocês. Ou seja, no final, alguns de vocês vão ter, por exemplo, uma abordagem voltada para a área de bioprocessos, uma abordagem voltada para a área de civil, o pessoal de telecom vai ter uma abordagem voltada para telecom, o pessoal de engenharia mecatrônica vai ter uma abordagem específica para mecatrônica, e o pessoal de química também. Porque chega uma hora que vocês vão ter uma característica específica. Mas o caminhar da disciplina vai ser todo em partes comuns. A avaliação, eu vou colocar no portal depois o plano de ensino, eu vou falar sobre a avaliação, como vai ser. Isso é um planejamento, eu posso chegar no final lá e mudar ela, mas a princípio é uma prova teórica, são duas provas teóricas que vão ocorrer ao longo do processo, né, que são individuais, e vai ter, eu já vou preparar, inclusive, para que já possam se adiantar, um seminário final feito em grupo. E aí vocês vão, eu vou dar o número total de pessoas do grupo e vou soltar temas que vocês escolham os temas, né, que não é o mesmo tema, não. Vão ter temas que vocês vão escolher, me apresentar e falar sobre isso. Ou seja, eu vou dar a ideia básica do tema e deixar que vocês escolham e falem sobre isso. Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Algum comentário? Professor, você vai liberar esses slides para a gente lá no portal? Os slides, sim. Eu já estou com o material salvo, vou colocar no portal. E essa aula, deixa eu só interromper aqui para não ficar estendendo demais o arquivo, senão fica pesado. Vou parar a gravação dela agora.